Gênesis 45, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos te pedir, ó Pai, a tua misericórdia sobre nós. Fala com cada um de nós aqui nesta noite, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, que a tua verdade, ó Pai, esteja em cada coração, para que o teu povo saia daqui, ó Deus, alimentado, edificado, Senhor Deus. E se porventura alguém que ouve esta mensagem ainda não te conhece, que hoje, ó Pai, seja momento, seja dia de transformação, seja dia de salvação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a ansiedade é um mal que atinge muitas pessoas. Pobres e ricos, homens e mulheres, velhos e jovens, não importa. Todo tipo de pessoa, em algum momento da vida, sofre de ansiedade. Mas a ansiedade, meus irmãos, ela demonstra falta de confiança em Deus. A Bíblia ela é muito clara em nos dizer que a ansiedade é pecado. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, súplicas e ações de graças. E por que nós não devemos ficar ansiosos? Porque, meus irmãos, Deus é o Deus da providência. Deus é aquele que governa toda a história. Não existe lugar para o acaso, ou sorte ou azar. Na verdade, não existe acaso nem sorte ou azar. O que existe é a providência de Deus. Deus tem tudo debaixo do seu governo. Deus governa cada ação, cada palavra, cada pensamento de cada uma das suas criaturas. E ao sabermos disso, meus irmãos, isso deveria nos trazer um grande conforto e um grande consolo, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele governa tudo e faz tudo isso para a sua glória e para o nosso bem. Então, nada daquilo que acontecer conosco será para o nosso mal. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não pense você que Deus governa todas as coisas para o seu bem porque você merece, de forma alguma. Eu e você não merecemos absolutamente nada. Nós lemos no início do nosso culto, lá em Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, meus irmãos. Então, todo o cuidado providente de Deus por nós é graça do Senhor. A salvação que recebemos na cruz é graça do Senhor. O sustento do pão de cada dia que Ele nos dá é graça do Senhor. A vida a cada dia que Ele nos dá, tudo isso, o perdão dos nossos pecados, tudo isso é graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre esse tema, a providência graciosa do Senhor. E esse texto que nós vamos estudar, que é aqui do final do capítulo 45 até a primeira parte do capítulo 47, nos mostra isso. Nos mostra esta graça providente na família de Jacó. Uma família que você tem acompanhado comigo aos domingos à noite, uma família pecadora, uma família de gente ruim, de gente má.
Mas, apesar de serem ruins, apesar de serem pecadores, Deus amou essas pessoas. Deus resgatou essas pessoas do pecado, perdoou essas pessoas e dia a dia estava transformando essas pessoas em cristãos verdadeiros, em crentes verdadeiros. Nós temos visto isso por toda a história da família de Abraão, de Isaque e de Jacó. E no domingo passado nós vimos que os irmãos de Jacó irmãos de José, aliás, finalmente reencontraram José no Egito. E ali José demonstrou o seu perdão aos seus irmãos e ele fala aos seus irmãos para que eles se mudassem para o Egito, que eles seriam sustentados por José no Egito e trouxessem junto Jacó, o pai deles. E meus irmãos, a primeira verdade, a primeira lição que esse texto todo vai nos mostrar é que a providência graciosa de Deus se deu na ressurreição. E aí você pode parar para perguntar, mas peraí, pastor, mas nessa história de José, ninguém morreu. Bom, mas Jacó pensava que seu filho estivera morto. Vamos continuar a leitura do texto, né? Nós vimos do versículo 16 até o versículo 20 que Faraó, o rei do Egito, ele gostou de saber, foi bom para ele saber que os irmãos de José estavam lá. E Faraó, então, ele diz para que eles não se preocupassem com coisa alguma, está aqui no versículo 20, que ele ia sustentar, que ele ia dar do melhor do Egito para os familiares de José. E Deus usou Faraó e o próprio José para suprirem as necessidades da família de Jacó. Olha o versículo 21. Os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. Cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão. Provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Jacó passou 22 anos pensando que o seu filho estava morto. Os demais filhos de Jacó enganaram Jacó com a túnica de José molhada no sangue de um animal. Jacó teve luto, Jacó não se consolou pela suposta morte de José. Jacó pensava que José havia sido despedaçado por um animal. Agora os seus filhos retornam do Egito e não apenas trazem cereal, mas trazem 20 jumentos. 10 jumentos carregados com o melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereal e pão. E aí, quando eles chegam até Canaã, eles dizem para o pai o seguinte: pai, José está vivo e é governador de Faraó. Coloque-se no lugar de Jacó. Qual seria a sua reação? Seu filho está morto há 22 anos. E aí você recebe a notícia que seu filho está vivo, está bem e tem uma posição de autoridade no país mais rico do mundo. Eu acho que você talvez desmaiasse, ou não acreditasse, ou pensava que aquilo era uma brincadeira. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó não acreditou. Diz o texto, meus irmãos, que o seu coração ficou como sem palpitar porque não lhes deu crédito. Nesse momento, os filhos tiveram que contar toda a verdade, contar toda aquela história de que eles tiveram ciúmes de José 22 anos antes, que eles colocaram José num poço, que eles venderam José como escravo, que eles enganaram o pai entregando a roupa de José molhada de sangue. Eles tiveram que contar tudo, eles não puderam mais esconder nada.
E aí sim, Jacó, chamado aqui de Israel, seu novo nome no versículo 28, ele vai dizer: basta, não precisam falar mais nada. Agora eu acredito, ainda vive o meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Meus irmãos, Jacó, outrora sem nenhuma esperança de reencontrar vivo o seu filho, 22 anos depois, agora o seu coração se enche de esperança, se enche de alegria e ele fala: eu vou para o Egito, eu vou reencontrar meu filho. Como deve ser bom isso, né? Como deve ser bom para uma pessoa que tem alguém querido, um familiar, um amigo, uma pessoa querida sua, que estivesse desenganado ou que estivesse desaparecido e você receber a notícia: olha, aquela pessoa, aquele seu filho, aquele seu pai, aquela sua mãe, aquele seu amigo que estava desenganado pelos médicos, que você só estava esperando a morte chegar, essa pessoa melhorou, ela se recuperou. Ou aquela pessoa que estava desaparecida, que você não tinha mais notícias há muito tempo, essa pessoa deu sinal de vida. Como deve ser bom, eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, mas deve ser uma experiência muito boa. Você não tinha esperança e você recebe uma notícia boa, que aquela pessoa agora está bem. Foi o que aconteceu, meus irmãos, com familiares e amigos de 33 mineiros que trabalhavam na mina San José, no Chile, em 2010. Eu não sei se todos se lembram desse episódio. Em 2010, numa mina lá no Chile, ocorreu um acidente que essa mina foi soterrada. E 33 mineiros ficaram presos ali 69 dias. Muitos dos seus familiares e amigos não tinham mais esperança de reencontrar aqueles homens com vida. Mas qual não foi a surpresa? Que quando eles começaram a escavar, eles viram que todos estavam vivos e bem. Meus irmãos, é a sensação de receber uma pessoa dos mortos, uma pessoa que você não tinha mais esperança que ela estivesse viva, uma pessoa que você já contava como morta e quando de repente você recebe a notícia que ela está viva e que ela está bem. Foi isso que aconteceu com Jacó com relação a José. E José, meus irmãos, é um tipo de Cristo. Nós temos falado isso desde quando começamos lá no capítulo 37 de Gênesis. José, ele deixou todo o conforto da sua casa, da sua família e foi vendido como escravo para o Egito. No Egito ele foi humilhado, primeiro como escravo e depois preso. Jesus deixou a sua glória e veio para esse mundo e se humilhou nesse mundo e morreu por nós nesse mundo. José, ele foi exaltado, tirado da prisão e colocado numa posição de governador do Egito. Jesus, ele saiu do sepulcro e assentou-se à direita de Deus, de onde hoje ele reina. Então veja que a vida de José tem as suas semelhanças com a vida de Jesus. José perdoou os seus irmãos, Jesus perdoou os seus irmãos, nós, a igreja. Então tem as suas semelhanças, por isso que José é chamado de um tipo de Cristo. E José, no coração de Jacó, estava morto. E agora ele saiu dos mortos, ele vivia para Jacó. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, da mesma forma, ele estava morto, mas não no coração de alguém, mas de fato ele morreu, de fato ele expirou naquela cruz e de fato ele ressuscitou. E assim como Jacó não tinha esperança alguma de reencontrar José, os discípulos também não tinham mais esperança. Quando Jesus, no mesmo dia em que ele ressuscitou, ele encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24. Esses homens não reconheceram Jesus e Jesus puxou assunto com eles. E eles começam a demonstrar a sua tristeza porque Jesus estava morto. Eles não tinham mais esperança. Já era o 3º dia e cadê Jesus? Tomé,
No mesmo dia, à noite, alguns discípulos, Pedro, João, vimos o Senhor. Eu não acredito se eu não tocar nas marcas dos cravos, se eu não tocar na marca da lança do seu lado. Irmãos, os discípulos não tinham esperança que Jesus ressuscitasse, mas Jesus, de fato, ressuscitou. Ele disse o seguinte em Apocalipse 1,17: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, aquele reencontro de Jacó com José foi algo maravilhoso, assim como o reencontro de Jesus com os seus discípulos. É interessante, se você pegar a sua Bíblia e virar uma página, no capítulo 46, versículo 28, diz que Jacó ele foi com a sua família e ele enviou, Gênesis 46, 28, ele enviou a Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Agora, presta atenção. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. José tinha uma posição de autoridade. Ele era governador do Egito. Ele não ficou no seu palácio, na sua mansão, sentado, esperando o seu pai chegar. Não. Ele pegou o seu carro, obviamente um carro de tração animal, Era uma carruagem, e ele foi ao encontro do seu pai no caminho. E quando ele encontrou com seu pai, ele desceu e ele correu e abraçou o seu pai e ele chorou quando viu o seu pai. Essa cena nos lembra muito uma cena que Jesus contou muito tempo depois, só que foi o inverso. De um pai correndo até um filho e abraçando esse filho e restaurando esse filho. E esse pai, você se lembra da história, que ele disse aos seus servos: tragam a melhor roupa, tragam sandálias, tragam um anel, põem no dedo dele, matem o bezerro cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu. Essa é a alegria da ressurreição, meus irmãos. Essa história, nessa primeira parte, nos mostra a grande alegria que houve naquela família por um filho que aparentemente estava perdido, estava sumido. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele promete nos ressuscitar também. Nesta vida nós vamos passar por diversas aflições. Jacó passou por diversas aflições. José passou por diversas aflições. O nosso Senhor Jesus Cristo passou pelas piores aflições naquela cruz. Aflições que você e eu jamais passaremos. Ele sofreu o castigo do inferno no nosso lugar. Mas assim como Ele ressuscitou, um dia, como nós cantamos, quando Ele voltar, nós vamos também ressuscitar. Por isso, você não precisa temer, que é a próxima coisa que eu vou falar agora. Você sabe que, mesmo depois que tudo isso passar, mesmo depois que você morrer, se Jesus não voltar antes, Ele promete te ressuscitar. Essa vida, meus irmãos, ela é muito curta, nós somos peregrinos aqui, assim como Jacó era um peregrino ali na terra do Egito. Mas lembre-se que Ele vai te ressuscitar para viver com Ele, para reinar com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós aqui nesta vida. Por isso a segunda lição que nós aprendemos é a providência graciosa na provisão. Sim, nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou, nós sabemos que Ele voltará e irá nos ressuscitar, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver aqui. A gente tem que viver nessa terra. A gente tem que comer, a gente tem que se vestir, a gente tem que ter um lugar para dormir, a gente tem que pagar conta, trabalhar. E é o Senhor quem providencia todas essas coisas. Perceba o seguinte:
Os filhos de Jacó levaram 20 jumentos carregados com o melhor do Egito, com comida, com tantas coisas, enviados pelo faraó e também por José. Só que perceba uma coisa, tudo aquilo que a família de Jacó ganhou não foi porque faraó e José eram bons. Não, foi pela graça de Deus. Deus usou faraó, um homem ímpio, Deus usou José, um homem crente, mas na verdade quem estava sustentando aquela família era o próprio Deus. E Jacó entendeu isso, que chega no capítulo 46, versículo 1, diz assim: partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Jacó, Israel aqui, o novo nome dele, ele é um homem crente agora transformado, ele adora a Deus. Ele vai até Berseba e ele oferece sacrifícios a Deus. Ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, a notícia de que seu filho José estava vivo, todo aquele suprimento, a bênção que agora ele iria para o Egito e ele ia reencontrar-se com seu filho, tudo aquilo era bênção, era graça, era providência de Deus. Vamos lembrar uma coisa, irmãos? Aquela família estava quase morrendo de fome. Jacó mandou os seus filhos ao Egito para comprar alimento porque havia uma fome severa na terra. Eles estavam prestes a passar fome. E agora eles vão para o Egito na promessa de que eles seriam sustentados com o melhor do Egito. Isso vinha de Deus. Ele adora a Deus. Ele não fala, olha meu filho agora é um governador. Ah, meu filho, olha, eu sou amigo de faraó. Não, ele não confia em homens, ele não confia na capacidade humana, ele confia em Deus. E assim somos nós, meus irmãos. Tudo aquilo que nós temos, o nosso sustento, o pão de cada dia, o nosso vestuário, nossas roupas, a nossa casa, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa inteligência, tudo aquilo que você tem é graça de Deus. Não é porque você é uma pessoa inteligente, que tem um bom emprego e que tudo mais, mas é graça. E o nosso Deus, Ele merece toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão por isso, porque Ele nos sustenta. E aí Deus, Ele então falou a Jacó. Diz o versículo 2 aqui que Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. É interessante que no versículo 2, Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, chama Jacó de Israel. Falou Deus a Israel. Quer dizer, ele se dirige a Jacó como o homem transformado, Israel. Mas Deus, em visões, chama Jacó de Jacó. Ele lembra Jacó do passado dele, que ele era um pecador. Isso para mostrar para Jacó que ele dependia de Deus. Você ainda é um Jacó, você ainda é um pecador. Só que ele diz o seguinte, eu sou Deus, o Deus do teu pai, e ele vai fazer uma promessa, lá no Egito eu farei de ti uma grande nação. A mesma promessa que Deus havia feito ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque, agora ele promete para Jacó, você vai ser uma grande nação. Lá vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão deixar de ser uma família e vão se tornar uma grande nação. Agora, essa promessa ela é moldurada por outras duas. Versículo 3, o que ele fala antes? Não temas descer para o Egito. Essas duas palavrinhas, meus irmãos, não temas, elas estão em toda a Bíblia. Elas estão em toda a Bíblia. O Senhor ele havia dito para Abraão em Gênesis
15:1, não temas. Também ele havia dito para Isaac em Gênesis 26:24, não temas. E em várias outras vezes o Senhor nos fala na sua palavra, não temas. E por que Jacó não deveria temer? Versículo 4, eu descerei contigo para o Egito. Por que Jacó não deveria temer? Porque Deus ia com ele. Irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não aponta o caminho. Ele caminha junto com a gente. Ele não fala com você, olha, faça isso, vá por essa direção. Ele fala assim, vamos. Ele pega na sua mão e vai junto. Eu vou com você, Jacó. É aquele versículo tão conhecido de nós, né? Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que se deve andar. E quando for velho não se desviará dele. O que é ensinar a criança no caminho? Não é ensinar a criança o caminho. Ensinar a criança o caminho é você falar para a criança, faz isso, faz aquilo. Ou não faz isso, não faz aquilo. Isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho é você caminhar junto. É você ensinar pelo exemplo. É você acompanhar a criança. É isso que o nosso Deus faz com a gente. Ele vai junto. Ele não fala, olha, você tem uma vida para trilhar e você tem que fazer a minha vontade. Não, ele fala, você tem uma vida para trilhar, você tem que fazer a minha vontade e eu estou convosco sempre. Eu vou estar com você, eu vou te acompanhar, eu vou pegar pela sua mão e você vai estar sempre comigo, mesmo quando você passar pelos piores momentos, pelo vale da sombra da morte. Eu estou contigo, eu sou o Emanuel, o Deus conosco. Então não temas. Por que você vai ter medo? Se o seu pai vai com você. Quando a gente é criança, não é assim? A criança está com medo de algum lugar, ela fala, mãe, vai comigo, pai, vai comigo. A minha filha mais nova às vezes faz isso, né? E às vezes ela recorre até para a mais velha. Luísa, vai comigo. Ela morre de medo. Medrosa. Pai, vai comigo, mãe, vai comigo. Mas, meus irmãos, é isso que a gente não precisa pedir isso para Deus. Ele vai. Você vai passar... O que Deus tem reservado para o seu futuro? E para o meu futuro, para o nosso futuro, para o futuro dessa igreja? Não sei. Creio que muitas coisas boas, mas creio também que em alguns momentos difíceis. Mas em todas as horas o Senhor promete estar conosco. Eu descerei contigo para o Egito. Eu vou com você. Você vai passar por isso. Você vai passar por essa enfermidade. Você vai passar por esse momento delicado na sua vida. Você vai passar por esse sofrimento. Ou você vai passar por grandes alegrias. Mas eu vou com você. Junto com você, eu estarei lá do seu lado. Em todos os momentos, ele fala para Jacó, e a mão de José fechará os teus olhos. Até na hora da morte, ele garante que Jacó teria uma morte tranquila, ao lado do seu filho que fecharia os seus olhos. Meus irmãos, a gente não sabe qual vai ser o nosso tipo de morte. A gente não sabe como que nós vamos morrer. A gente sabe que se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Mas independentemente de como for a nossa morte, nós sabemos que o Senhor estará conosco até a nossa morte. E no segundo que nós fecharmos os olhos aqui, no segundo seguinte nós vamos abrir os olhos na presença dEle e Ele vai nos receber nos céus. E estaremos juntos com Ele para sempre. E isso não é uma promessa apenas para o pai, para o patriarca, mas para toda a família. Versículo 5 diz que então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Jacó, de Israel, levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para os levar. Tomaram o seu gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito.
Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas, as filhas dos seus filhos, toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. E do versículo 8 até o versículo 27, então tem toda a genealogia, os 70 membros daquela família, os filhos, as noras, os netos, todo mundo. E o Senhor esteve com todos eles. Por isso, meus irmãos, nós presbiterianos batizamos os nossos filhos, porque nós cremos que os nossos filhos são do Senhor. A família é a família da aliança. Deus fez uma aliança com a nossa família. Então veja, Deus está com a sua igreja, não somente com os adultos, não somente com os mais velhos, mas com os menores também. Hoje nós tivemos uma homenagem no final da escola dominical aos professores de escola dominical. E como é bom você ver crianças na igreja. Como é bom você ver crianças na escola dominical. Como é bom você ver esses professores e professoras se dedicando ao ensino dessas crianças. Sabe como Deus está com essas crianças? Vocês, professores e professor e professoras, um professor homem e professoras das crianças, vocês são a mão de Deus que vai junto com essas crianças. Eu até me arrepio de falar isso. É como se Deus falasse para essas crianças: eu vou com vocês através desses meus filhos. É isso que Ele faz na igreja. Desde a nossa infância. E quase todo mundo aqui passou pela escola dominical quando era criança. Você se lembra dos seus professores de escola dominical? Tem gente viva, até entre nós, né? A nossa irmã Gertrude já deu aula para muita gente aqui. Mas essas pessoas, esses irmãos e irmãs, são a mão de Deus nos conduzindo na vida. E, meus irmãos, Ele nos conduz e Ele nos sustenta. Capítulo 47 diz que José... Ele disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Tomou 5 dos seus irmãos, os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes de gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e os apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhes respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, a toda a casa do seu pai, segundo o número de seus filhos. O Senhor Deus, Ele foi com Jacó para o Egito e com toda a família, e lá no Egito o Senhor Deus deu provisão. Por que às vezes a gente fica ansioso com aquilo de comer, aquilo de vestir, as contas para pagar? Talvez alguém aqui tenha que pagar alguma conta amanhã, ou essa semana. Por que a gente fica ansioso com essas coisas? O armário está ficando vazio, a geladeira está ficando vazia, os preços estão cada vez mais altos e a gente não sabe até onde vai isso. Por que a gente fica tão preocupado? Se é Deus quem sustenta. Eles estavam quase passando fome e agora eles não somente têm sustento, como eles tiveram terra para criar o gado, e eles tiveram um emprego público. Deus deu para aquela família
terras para eles criarem o gado deles, os rebanhos dele. Deus deu para aquela família sustento e Deus deu para eles emprego público. Olha o versículo 6, final do 6, o faraó disse: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Eles iam ter o rebanho deles, o gado deles, e eles seriam supervisores do gado real, do gado de Faraó. Quantas bênçãos, né? Esse é o nosso Deus que nos sustenta. É o Deus que ressuscitou e que vai nos ressuscitar. Mas enquanto nós tivermos que viver nessa terra, é o Deus que nos sustenta, que usa pessoas para nos sustentar, sejam elas crentes, sejam elas ímpias. Ele cuida de nós. Ele nos dá mais do que nós precisamos, muito mais. Ele sempre está conosco. E por causa disso, meus irmãos, a última lição que nós aprendemos nesse texto é que, assim como Deus é gracioso conosco, nós também devemos demonstrar a sua graça para outras pessoas. Vejam, meus irmãos, Deus é o Deus da providência, Ele usa pessoas. Ele usou José e Jacó para sustentar a família de Jacó. E agora, na segunda parte aqui do capítulo 47, nós vamos ver Deus usando José para sustentar os egípcios. Olha lá o versículo 13 em diante. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu-lhe José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, rebanhos de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para as que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? A fome se agravou, o dinheiro acabou, e o povo falou para José: olha, nós não temos mais dinheiro para comprar comida. E aí José falou assim: tá bom, vocês têm gado? Cavalos, jumentos? Temos. Então, eu dou comida para vocês, vendo comida para vocês a troco dos animais. E eles concordaram, e passou um ano, não tinha mais animais, e aí o próprio povo fez uma proposta: nós não temos mais nada a não ser as nossas terras e o nosso corpo. Então a nossa proposta é o seguinte: que Faraó fique com as nossas terras e que a gente sirva como escravo para Faraó, para a gente poder comer.
Pode parecer, meus irmãos, que José aqui foi um oportunista, se aproveitou da necessidade do povo. Mas não. Sabe por que não? Porque olha só o que acontece. Primeiro, no versículo 24, diz o seguinte, que as terras que eles deram a troco de comida para Faraó, eles iam poder trabalhar nessa terra, poderiam plantar nessa terra, e o que eles colhessem, eles iam dar 1/5, 20% para Faraó, e eles iam poder ficar com 4/5, 80% da colheita para eles. Então eles iam ter sustento, eles iam recuperar, certo? E mais, versículo 25, eles responderam para José: a vida nos tem dado. Eles não reclamaram. Eles não falaram assim, puxa, que governo que está roubando a gente. Porque José não estava fazendo nada, eles estavam comendo e trabalhando por isso. Achamos o quê? Mercê. O que é mercê? Graça. Achamos graça perante o meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Meus irmãos, o que José fez? José foi instrumento de graça para os egípcios. Os egípcios não eram pessoas crentes. Deus, ele demonstra a sua graça para o seu povo, para os crentes, mas também para os ímpios. Não a graça salvadora, mas a graça comum. Deus cuida dos ímpios. Deus dá comida, Deus dá trabalho, Deus faz a chuva, faz descer chuva. Não é somente lavoura de crente que ganha chuva, lavoura de ímpio também. Certo? E veja uma coisa, que eu queria terminar com essa lição para vocês. Deus abençoou aqueles egípcios ímpios através de um crente. Da mesma forma como Deus tem te abençoado, demonstrando a graça dele sobre a sua vida, você deve ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas, para que ele demonstre a graça dele na vida de outras pessoas. O cristão é aquela pessoa que abençoa outras pessoas. O cristão é aquela pessoa que faz de tudo para que outras pessoas possam receber da graça de Deus. O que diz Efésios 2:10, que foi o texto que nós lemos no começo do culto? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você foi salvo pela graça para fazer boas obras para as pessoas. Você não vai fazer boa obra para ser salvo. Não é uma troca. Mas em gratidão a tudo aquilo que Deus te deu e continua te dando, você agora faz o bem, faz boas obras, abençoa outras pessoas. Ah, pastor, mas não são crentes, eles não merecem. Quem falou que crente merece? Nem crente, nem ninguém merece. Por isso que se chama graça. Porque ninguém merece. Você não merece, eu não mereço, a pior das pessoas não merece, ninguém merece. Mas Deus, ele resolve dar a sua graça ao seu povo e a outras pessoas também, através do seu povo. Então, meus irmãos, que essa igreja seja um instrumento de graça nesse bairro. Um bairro tão carente de tantas coisas, mas principalmente um bairro carente de Cristo. Que essa igreja seja um instrumento de graça nesse bairro. Que você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, entre os seus vizinhos, seja um instrumento de graça. Para que pessoas que estiverem ao seu redor sejam abençoadas, assim como os egípcios foram abençoados por Deus através de José. A graça providente de Deus, ela nos abençoa, mas ela também nos faz abençoadores. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, mais uma vez.